Nos últimos anos, tem-se observado um aumento significativo do interesse pelo esoterismo e pela astrologia entre jovens. Redes sociais, influenciadores digitais e plataformas de streaming têm contribuído para a popularização dessas práticas, apresentando-as como entretenimento moderno, ferramentas de autoconhecimento ou soluções para problemas emocionais. No entanto, para o cristão, é necessário analisar os riscos espirituais e morais envolvidos, pois essas práticas muitas vezes desviam o indivíduo da fé e da confiança em Deus. O esoterismo e a astrologia promovem conceitos que se contrapõem aos ensinamentos bíblicos. Consultar horóscopos, cartas de tarô ou buscar orientação em práticas ocultistas envolve depender de fontes humanas ou espirituais fora de Deus, em vez de buscar direção na oração e na palavra. A Bíblia alerta contra a consulta aos mortos, adivinhações e práticas ocultas. Deuteronômio 18, 10, 12. Mostrando que confiar nessas ferramentas pode levar o cristão a caminhos espiritualmente perigosos. Outro aspecto preocupante é a normalização do ocultismo na cultura jovem. Redes sociais e aplicativos promovem conteúdos sobre signos, previsões astrológicas e rituais esotéricos como algo divertido, inofensivo e moderno. Essa exposição constante cria a sensação de que essas práticas são aceitáveis, minimizando a percepção de seus riscos espirituais e morais. Jovens podem começar a misturar conceitos bíblicos com ideias esotéricas, gerando confusão sobre a verdadeira fé e diluindo a dependência em Deus. A influência social também é significativa. Amigos, colegas e influenciadores muitas vezes reforçam essas práticas como tendências culturais, tornando difícil para jovens cristãos resistirem à pressão de participar ou se interessar. A popularidade das práticas esotéricas cria um ambiente em que a busca por respostas espirituais fora de Deus é vista como normal, e a curiosidade pode se transformar em hábito, afetando a sensibilidade espiritual e o discernimento moral. Além disso, a adesão a esoterismo e astrologia pode gerar impacto emocional e psicológico. Muitos jovens buscam nesses métodos conforto, autoconhecimento ou soluções para dificuldades pessoais. Porém, depender de práticas ocultistas para entender a própria vida ou prever o futuro cria falsas expectativas e pode levar à frustração, ansiedade e insegurança, ao invés de fortalecer a confiança em Deus e nos seus propósitos. Na próxima parte, abordaremos formas de os cristãos identificarem a influência do esoterismo e da astrologia, estratégias de resistência cultural e maneiras de fortalecer a fé e o discernimento espiritual diante da crescente popularização dessas práticas entre jovens. Você disse, parte 2. O ChatGPT disse: a explosão do esoterismo e astrologia entre jovens. Parte 2. Para que o cristão possa resistir à influência do esoterismo e da astrologia, é fundamental desenvolver discernimento espiritual e consciência crítica. Isso envolve compreender a diferença entre entretenimento inofensivo e práticas que promovem dependência espiritual fora de Deus. Jovens e adultos devem ser ensinados a identificar conteúdos que contrariam a palavra, analisando horóscopos, tarô, numerologia ou qualquer ferramenta que sugira poder ou orientação fora do Senhor. A educação cristã é essencial para fortalecer a resistência. Pais, líderes de jovens e mentores devem explicar a origem e os riscos dessas práticas, enfatizando que a verdadeira direção e compreensão da vida vem de Deus. Discussões abertas ajudam a esclarecer dúvidas, promovem reflexão e permitem que jovens cristãos construam bases sólidas de fé, discernindo a diferença entre o que é culturalmente popular e espiritualmente seguro. Além disso,
É importante substituir práticas esotéricas por alternativas saudáveis e bíblicas. O estudo da Bíblia, a oração, a participação em grupos de jovens e atividades comunitárias oferecem formas de autoconhecimento, orientação e fortalecimento emocional sem recorrer ao ocultismo. Essas práticas fortalecem a mente, o coração e a fé, mostrando que Deus é a fonte de sabedoria e direção para todas as áreas da vida. A vigilância cultural também é necessária. Redes sociais, aplicativos e influenciadores frequentemente promovem a astrologia e o esoterismo como entretenimento moderno, mas é preciso filtrar o conteúdo consumido. O cristão deve avaliar se aquilo que vê e ouve fortalece sua fé ou desvia sua atenção de Deus, mantendo um critério claro baseado na palavra e no discernimento espiritual. A oração e a dependência do Espírito Santo são ferramentas indispensáveis nesse processo. Pedir orientação, proteção e sensibilidade espiritual ajuda a resistir à curiosidade ou à pressão social. A consciência de que Deus é a fonte suprema de autoconhecimento e direção permite que o jovem cristão se mantenha firme, evitando práticas que aparentam ser inofensivas, mas que podem enfraquecer a fé e criar vulnerabilidade espiritual. Por fim, o cristão deve compreender que seu testemunho é valioso. Evitar a astrologia e o esoterismo e optar por alternativas bíblicas e edificantes serve de exemplo para colegas, familiares e amigos, demonstrando coerência entre fé e prática. Esse testemunho ajuda a formar uma comunidade jovem mais consciente, resistente à pressão cultural e comprometida com os princípios de Deus. Na próxima parte, discutiremos os impactos espirituais e sociais da adesão ao esoterismo entre jovens, além de estratégias práticas para fortalecer a fé e manter a integridade espiritual em um ambiente cultural saturado por essas influências. Você disse, parte 3. O ChatGPT disse: a explosão do esoterismo e astrologia entre jovens. Parte 3. A crescente adesão de jovens ao esoterismo e à astrologia pode gerar impactos profundos na vida espiritual, emocional e social. Um dos efeitos mais significativos é a substituição da confiança em Deus pela dependência de práticas ocultistas. Quando jovens buscam respostas, orientação ou autoconhecimento em horóscopos, tarô ou numerologia, desviam-se da palavra de Deus e de sua sabedoria, correndo o risco de comprometer sua fé. Outro impacto é a normalização de práticas espiritualmente prejudiciais. Ao verem amigos, influenciadores e plataformas culturais promovendo astrologia e esoterismo como algo comum, os jovens cristãos podem reduzir a percepção do perigo espiritual dessas práticas. Isso enfraquece o discernimento, tornando mais difícil resistir à pressão cultural e manter a vida alinhada aos princípios bíblicos. A influência emocional também merece atenção. O esoterismo muitas vezes promete soluções rápidas para problemas pessoais, autoconhecimento ou felicidade, mas não oferece resultados duradouros. Essa expectativa cria frustração e ansiedade quando as promessas não se concretizam, levando o jovem a uma busca contínua por respostas fora de Deus, em vez de confiar em sua direção e provisão. O papel da comunidade cristã é decisivo na prevenção desses impactos. Pais, líderes de jovens e mentores devem orientar, conversar e acompanhar de perto, promovendo reflexão crítica e apresentando alternativas edificantes. Atividades de estudo bíblico, grupos de louvor e projetos sociais oferecem experiências de crescimento pessoal e espiritual que substituem a necessidade de recorrer a práticas esotéricas. A oração e a leitura da Bíblia fortalecem a mente e o coração, tornando o cristão mais resistente à influência do esoterismo. Buscar a direção de Deus diariamente ajuda a discernir
o que é edificante e a permanecer firme na fé, mesmo diante de pressões culturais que promovem práticas contrárias à palavra. O testemunho pessoal continua sendo um instrumento poderoso. Jovens que resistem às influências esotéricas e vivem de acordo com os princípios bíblicos inspiram outros a fazerem o mesmo, criando uma comunidade de fé consciente e comprometida. Demonstrar coerência entre comportamento e crença fortalece a integridade espiritual e ajuda a reduzir a influência cultural negativa sobre outros jovens. Na parte final, faremos o encerramento, destacando estratégias práticas para que jovens cristãos mantenham a fé firme, resistam às influências esotéricas e aproveitem alternativas saudáveis de entretenimento e autoconhecimento, fortalecendo a vida espiritual e o testemunho pessoal. Você disse parte 4, encerração. O ChatGPT disse: a explosão do esoterismo e astrologia entre jovens, parte 4, encerramento. Encerrando esta reflexão, é evidente que a popularização do esoterismo e da astrologia entre jovens representa um desafio significativo para a fé cristã. Embora apresentadas como entretenimento ou ferramentas de autoconhecimento, essas práticas desviam a confiança de Deus e podem enfraquecer a sensibilidade espiritual, tornando essencial o discernimento e a vigilância constantes. O cristão deve compreender que a verdadeira orientação, autoconhecimento e sabedoria vem de Deus, através da oração, da meditação na palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Substituir práticas esotéricas por atividades bíblicas, como o estudo da Escritura, louvor e projetos comunitários, oferece crescimento espiritual, emocional e moral sem comprometer a fé ou o caráter. Pais, mentores e líderes de jovens têm papel crucial ao ensinar discernimento, explicar os riscos do esoterismo e apresentar alternativas edificantes. Orientar com paciência, diálogo e exemplo fortalece a fé dos jovens, ajudando-os a resistir à pressão cultural e a escolher práticas que promovam equilíbrio, sabedoria e fidelidade a Deus. A oração diária e a leitura da Bíblia são ferramentas indispensáveis para proteger a mente e o coração contra influências negativas. Pedir direção, discernimento e sensibilidade espiritual permite que o cristão se mantenha firme, mesmo diante de uma cultura saturada por astrologia, tarô e outras práticas esotéricas. Por fim, o testemunho pessoal é fundamental. Jovens que rejeitam o esoterismo e vivem coerentemente com a palavra de Deus demonstram integridade espiritual, influenciam positivamente seus pares e fortalecem a comunidade de fé. Essa postura mostra que é possível aproveitar momentos de aprendizado, entretenimento e autoconhecimento de forma saudável, sempre centrados em Deus e em seus princípios. Em síntese, resistir à explosão do esoterismo e da astrologia não é apenas uma questão de evitar práticas culturais, mas de proteger a fé, fortalecer o caráter e viver de maneira coerente com a palavra de Deus, oferecendo um exemplo inspirador para outros jovens e para a comunidade cristã como um todo.